A Rádio Internacional do Egito apresenta Exposição Universal da Matriz Portuguesa, Camões, 500 anos. Cobertura especial do evento, produzido por Mohamed Abdelkamel e apresentado por Edna Urzi Rizetti. Queridas e queridos ouvintes, a Rádio Internacional do Egito apresenta, por ocasião da realização da Exposição Universal da Matriz Portuguesa, um dos encontros culturais lusófonos importantes, no qual se reúnem ilustres figuras culturais lusófonas. A Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de participar da edição deste ano, que testemunhou a celebração do 5º centenário do poeta eterno Luís Vaz de Camões. À margem do evento, tivemos a maior honra de manter esta entrevista com Luís Vieira Batista, pintor e escultor. Vamos ouvir. Nasceu no século de ouro lusitano. Portugal era o pórtico para o mundo. A sua obra seria o expoente maior da literatura portuguesa. O símbolo da vocação universalista da língua e da cultura de Portugal. O seu nome tornar-se-ia imortal. Exposição Universal da Matriz Portuguesa, Camões, 500 anos. Sejam bem-vindos a uma série de entrevistas que a Rádio Cairo em língua portuguesa se associa às comemorações dos 500 anos de Camões. Sou João Micael, presidente da Comissão Executiva da Exposição Universal da Matriz Portuguesa Camões 500 anos e tenho o gosto em fazer uma série de entrevistas a algumas personalidades de elevada reputação, de nacionalidade portuguesa ou não, lusófonas ou não, para se falar, debater, refletir sobre a importância desse grande príncipe dos poetas, Luís Vaz de Camões. Para a primeira entrevista, convidei o meu querido amigo, Luís Vieira Batista, que um artista de sobeja reputação em Portugal, que, em primeiro lugar, é o nosso convidado, mas também porque foi convidado para ser ele o autor do retrato, por assim dizer, oficial do Camões, para ilustrar dos 500. Esse retrato foi revelado ao público dia 4 de junho no Grêmio Literário em Lisboa, quando da apresentação oficial da programação que vai ter lugar em todo o país, e não só, mas também fora de Portugal, com várias atividades no Brasil, em Espanha, Macau, Índia, etc. Em todos os lugares onde haja um sentimento, uma fala portuguesa. Nada melhor que Luís Vieira Batista, que fez esse magnífico retrato, para o explicar em breves palavras o que é que o levou a aceitar o convite, mas principalmente, e uma vez que estamos aqui só com o áudio, não poderemos de maneira nenhuma apreciar a imagem, mas com a descrição do seu trabalho, da sua obra, mas principalmente também toda a simbologia que envolve Camões. Meu querido Luís, muito obrigado por teres aceito este convite. És um intelectual curioso, sempre disponível para estes desafios que se são propostos. O que é que, onde te inspiraste, como te inspiraste e o que fizeste e como retrataste Camões em primeiro lugar nessa obra para o qual foste convidado para a apresentação
nesse dia fantástico que foi a apresentação oficial do programa no Grêmio Literário. Muito obrigado, João Micael, à Matriz Portuguesa, pela oportunidade de poder falar sobre Luís de Camões. É realmente um gosto enorme poder partilhar as minhas ideias, sendo eu uma das pessoas, entre as milhões que existem, que eventualmente, e a gente espera que assim seja, gostam de Camões, leem Camões, percebem Camões ou tentam percebê-lo, porque realmente é um personagem fascinante. E esse fascínio acompanha-me desde sempre, que eu me lembro enquanto pessoa. Eu tive o privilégio do meu pai gostar muito de Camões e desde o primeiro dia que ele tinha ainda um exemplar dos tempos em que ele estudou, muito anotado com todas aquelas hipóteses da sintase que nós temos dificuldade às vezes em perceber, para facilitar a vida do seu filho, que era eu, a entrar naquele mundo camoniano, sobretudo nas Lusíadas, obviamente. E portanto, esse momento de encontro com as Lusíadas é muito precoce na minha vida e ao longo dos anos tem-se manifestado ciclicamente. É um personagem que eu realmente considero incontornável enquanto português, enquanto cidadão, enquanto, acho eu, até enquanto ser humano. Porque realmente aquilo que ele, há 500 anos atrás, nos conseguiu transmitir é, para mim, digno de ser hoje referenciado. Porquê? Por causa dos seus valores. E que é uma coisa que nós hoje estamos em escassez, como todos sabemos. E os valores que ele realmente aponta, portanto, embora nós possamos pensar que ele estaria a viver um período que já não era propriamente aquele período glório da nossa epopeia marítima, uma vez que ele, quando escreve os Lusíadas, eu falo dos Lusíadas porque é realmente a obra mater de Luís de Camões, quando ele escreve, já estamos várias décadas depois de Vasco da Gama ter chegado à Índia. Mas tudo bem, ele sabia o que é que tinha sido aquele feito glorioso e por aí fora. Em relação ao quadro, eu falo dos Lusíadas precisamente porque o quadro está baseado no momento que eu achei que era simpático e que é também sempre alvo de várias interpretações. Há que dizer que Camões é um personagem com uma cultura incrível. Ele tinha realmente a capacidade de nos fazer sentir e meter textos, referências, episódios de tudo aquilo que ele sabia que tinha sido escrito até à época, e essa referência ao antigo é realmente maravilhosa porque nos faz pensar num pintor que eu admiro muito, um pintor francês, o Eugène Delacroix, que dizia que os verdadeiros homens de gênio não são aqueles que acham que têm que inventar algo de novo. Os verdadeiros homens de gênio são, sim, aqueles que acham que o que foi feito até agora ainda não é o suficiente. E eu penso que o Camões, ao ir buscar todas essas referências antigas, é precisamente para nos pôr num outro patamar, mas nunca excluindo tudo aquilo que vem de trás, que é isso que é o mais importante nele. E eu, portanto, no canto 10, há um momento em que o Camões está a ser... Camões, quando eu digo Camões, é o personagem, o narrador, não é, que está a ser alvo de um diálogo com Tétis, uma ninfa. E ela diz-lhe que o universo é composto de muitos segredos e que esses segredos são algo que ele iria eventualmente aprender como sendo verdadeiros. E eu lembrei-me que, porque não ela está-lhe a transmitir a fórmula da proporção divina, do Φ. E porquê? Porque se nós formos a pensar que existe um princípio criador, se o universo foi realmente feito por Deus, por uma entidade, chamemos-lhe o que nós quisermos chamar, essa entidade baseou-se num princípio de proporções que é comum praticamente a tudo o que existe. E essa proporção, por ser tão comum e tão generalizada em todos os objetos, em todas as formas que nós temos na Terra, chamou-se de divina, precisamente por isso, porque dá a entender que ao haver uma ideia de concepção de algo através de uma entidade divina, ela utilizou o padrão que resulta da aplicação da fórmula do Φ.
Então eu escrevi essa mesma fórmula através da pena de Luís de Camões, que está a ser sussurrado ao ouvido pela ninfa Tétis, a dizer-lhe que essa fórmula existe e que está presente em tudo. E é basicamente isto. E, obviamente, depois há outras características que já podemos falar a seguir, mas, para já, esta é aquela que me parece que foi a principal. E, obviamente, que o quadro está inscrito num octógono, mas isso falamos a seguir. De facto, o quadro, e aliás, sentia-se na sala da biblioteca do Grêmio uma antecipação, porque o quadro estava necessariamente coberto por revelar. E fizemos de propósito uma cerimónia da sua revelação, em que fizeste uma apresentação prévia, antes dessa revelação, para que se criasse todo esse apetite. E, de facto, o quadro está ali todo no seu esplendor. Esse contacto com esse divino, com essa inspiração que lhe vinha de fora, como só os génios assim o conseguem, que contraria tantos insensatos que por aí andam, e que também já no seu tempo os havia, e que ele sofreu essas mordeduras desses pequeninos, desses míseros e mesquinhos. Vou usar estes adjetivos que ele usou para a coitada da Inês de Castro, também nos Lusíadas, mas que de facto Camões é alguém que... O próprio Cervantes se referia aos Lusíadas como o tesouro do luso. É de facto o reconhecimento internacional, global da humanidade. Mas o Camões é mais do que isto. O Camões consegue ser, e é um caso, acho que é o único no mundo, consegue ser um símbolo identitário nacional. Mesmo o Dia Nacional de Portugal, é Dia Nacional de Portugal de Camões também. Eu acho que isto é um caso extraordinário. Ele transcende e teve uma vida, teve de facto uma vida absolutamente cheia, correu o mundo, não foi uma vida muito venturosa, aquele poema, aquele soneto maravilhoso do Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, é bem explicativo de toda a sua vida, que ele também reconhece que também teve a sua cota parte de culpa, mas ele de facto entrou no panteão dos imortais. Luís, como seria pintar, como seria reconhecer, como seria identificar, como seria, não sei, apresentar e um Camões que se transcende, além inclusivamente da própria língua e da poesia, etc., que é um poeta que se tornou símbolo identitário de um país. É isso. Eu acho que esse é talvez o mais excepcional que pode acontecer a um ser tornar-se esse mesmo símbolo e realmente eu posso dizer que no panteão dos mais luminosos membros que compõem o tudo de que é feito cada português, como disse Fernando Pessoa, o Camões é aquele que funciona como um farol para impedir o naufrágio da alma lusitana contra as falésias do banal e do desassombro. Isto é fantástico porque aconteceu há quase 500 anos que ele escreveu os Lusíadas, não é? Ou há 500 anos que ele escreveu os Lusíadas ou mais, e ainda hoje isto é verdade, não é? E segundo o que ele escreveu, faltou-lhe o tempo e o mundo. E os seus erros e má fortuna e o amor ardente que acabaste de dizer ditaram o epitáfio mandado lavrar em pedra por um descendente, imaginem bem, de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, que era o magriço dos 12 de Portugal, como se pode ler precisamente nos Lusíadas, e este epitáfio foi escrito 14 anos depois de Luís de Camões ter sido sepultado em Campa Rasa. E diz assim: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente morreu. Bom, fazendo um pouco de eco naquilo que o João acabou de dizer, eu acrescento agora que, além de nós portugueses sermos tudo, também somos todos. Porquê? Porque compomos individualmente o conjunto da matriz lusitana, em que cada um é um somatório dos seus eus passados, presentes e futuros. E é precisamente disto que eu penso que seja a razão do grande sucesso de Camões não ter perecido há 500 anos e sim continuar vivo entre nós.
como este ano foi um ano de grandes comemorações, o ano 2024, posso dizer que os portugueses já sabem que a madrugada do dia em que nasceu Camões já era porventura a que todos ansiávamos para emergirmos da noite e do silêncio, onde, livres, pelo menos de espírito, habitarmos a substância do tempo. E foi porventura nesse outro dia também ele inicial, inteiro e limpo, como o outro a que se refere Sofia de Melbrenner Anderson, 4 séculos e meio mais tarde, que depositamos a pedra angular da nossa identidade. É, portanto, com naturalidade, quando se fala de Camões, falamos de alguém que é uma parte de nós. E nós somos uma parte de Camões. Portanto, dizendo que o Camões é realmente uma parte de mim, eu até quase que posso falar em discurso direto como sendo ele. E, portanto, até posso dizer assim, eu agora que estou aqui assim a falar convosco, sou o Camões, porque uma parte dele habita em mim. Então eu digo, o fascínio que a minha obra mater provoca talvez tenha que ver com o facto de os Lusíadas serem em simultâneo a mistura do épico com a elegia, algo com que nós, os portugueses, muito se identificam e que talvez por isso nunca nos deixa sermos verdadeiramente felizes. Mas é o amor o que realmente me caracteriza. Pois para mim, como também disse outro de nós, o Jorge de Sena, é uma coisa que transcende tudo para se tornar a vera essência da vida humana e do universo, com todas as angústias e frustrações, todas as ânsias e todas as alegrias. Posso dizer que eu, enquanto Camões, servi o rei enquanto soldado, e foi nessa condição que embarquei para o norte da África, por volta do ano 1547, e aí teria talvez 23 anos. E como sabem, foi nesse confronto com os mouros que perdi o meu olho direito. Mas, curiosamente, é na solidão do cárcere, onde me encontrava depois de uma rixa com o fidalgo, que mesmo nas mais funestas privações e isolamento social que me foi permitido, ou talvez por causa disso, escrevi o primeiro canto dos Lusíadas. Bom, eu, enquanto Camões, posso dizer que, uma vez livre, continuei a servir o nosso rei, na altura era o Dom João III, e fui para a Índia, como assim era chamado todo esse enorme território que ia da Abissínia à China, e lá permaneci por 17 anos, 17, muitos dos quais em Goa. Mas foi em Macau, quando tinha o cargo de provedor dos defuntos, que escrevi mais 6 cantos do poema épico que tanto me obcecava. Contudo, foi por um triz que não ficaram irremediavelmente perdidos, quando no regresso a Goa, naufraguei junto ao delta do rio Mekong, um rio cujo primeiro europeu, curiosamente, foi outro de nós chamado António de Faria, em 1540, que lhe deu o nome. E naquela aflição, mais do que perder a vida, o que eu queria mesmo era não perder o que já tinha escrito dos Lusíadas, podendo mesmo dizer que foram eles que me salvaram, pois nunca desisti de lutar para os salvar. Bom, meu querido João Micael, a vida de Camões é isso mesmo. Todos nós quase nos conseguimos identificar com ela, e é com ela que nós vivemos no dia a dia como símbolo da nação. Há que dizer que nem tudo são rosas, nem tudo são coisas belas, infelizmente, porque o Camões, sobretudo, e eu acho que ele teria razão de queixa, foi daqueles que, enquanto foi vivo, ninguém lhe ligou muito. E ele tinha descendência nobre, como sabemos, não é? E, portanto, é sempre triste ver que há uma pessoa com as suas qualidades e capacidades não ter tido aquele prazer de viver no pleno gozo das suas magníficas poesias ou aquilo que elas lhe proporcionaram. De qualquer das maneiras, estamos aqui hoje para tentar remediar o mal, sabendo que muitas coisas se perderam irremediavelmente, há muita coisa que não se sabe sobre Camões, há outras que a gente tentará saber através da obra dele. Eu acho que é a única maneira de se conseguir perceber Camões é tentar ir buscar efeitos biográficos que ele tem na obra, e é isso que nos talvez faça sentir o desejo de continuar sempre a ler e a tentar interpretar aquilo que lá está, pensando que poderão haver situações camufladas nas suas escritas que nos ajudem a abrir um pouco o véu daquilo que ele foi e daquilo que ele ainda hoje continua a ser, João. Camões deixa também
eu não queria chamar ferramenta, parece talvez demasiado redutor. Deixa como que uma pedra quase filosofal para a língua portuguesa. A língua portuguesa não seria a mesma sem os Lusíadas, sem os seus sonetos, sem o seu teatro. Ele deixa uma garantia de reconhecimento e prestígio para a língua portuguesa. É uma herança que a língua portuguesa, pelo mundo, desde então, das suas mais variadas viagens, dos seus mais variados destinos, os seus contactos com outras culturas, povos, tradições, outras línguas também, que por sua vez influencia e também recebe influências. Este é um grande legado de Camões também, e que tu na tua própria obra também fazes questão, além do pictórico, também utilizar a palavra, a língua portuguesa, não é? Sim, obviamente. Eu acho que todos os meus quadros, se eles existem, é para tentarem responder a questões. Portanto, eu não tento explicar nada, mas tento perguntar muita coisa através dos quadros. Talvez aquilo que mais me estimula enquanto criador de obras de arte, se assim se pode dizer, é a dúvida que eu tenho, a dúvida permanente sobre determinados aspectos daquilo que será o tema da minha obra. E o Camões realmente tem sido o ex-libris de toda essa situação, e daí eu, ao longo destes quase 50 anos, ou destes 50 anos já de atividade artística, o tenho retratado várias vezes. Porque realmente ele é um caso sui generis, e agora, voltando outra vez a duas questões que são importantes, que eu acho que importantes, e indo buscar outras pessoas. O Fernando Pessoa dizia que a minha pátria é a língua portuguesa. E isso é uma coisa também fantástica de pensarmos a importância que tem a língua portuguesa no contexto universal em que nós vivemos. Daí, eu nunca poder, de maneira nenhuma, ficar só pelo pictórico, mas também ter que ir ao essencial. E daí, portanto, há essa questão de a língua poder muitas vezes até ser utilizada como refrão ou como eco daquilo que é o meu quadro, e escrita inclusive no próprio trabalho. Porque eu acho que faz todo o sentido que a pessoa também tenha acesso àquilo que é o mote do artista quando fez aquela obra, não é? Portanto, eu defendo que uma pintura seja um estado de alma do seu criador, e esse criador foi inspirado por alguma coisa, e eu não fui inspirado pela cara do Camões, nem sei como é que ela era, eu fui inspirado pela obra do Camões, não é? Daí que os Camões que eu tenho feito ao longo da minha vida são sempre Camões idealizados, sem nenhuma preocupação estética, tirando o facto de que nós sabemos que ele tinha uma barba ruiva, portanto teria barba, que tinha um olho vazado, ou que tinha um olho avariado. Isso são coisas que fazem parte da sua essência enquanto ícone artístico no aspecto visual, mas o mais importante é a sua alma, é a sua essência, não é? E, a propósito, eu lembro-me de um caso muito curioso que se passou praticamente também na mesma altura em que Camões ainda era vivo, que foi aquele que levou o Miguel Ângelo Buonarroti a fazer os túmulos do Lorenzo e do Giuliano de Medici, em Florença. Ele foi convocado precisamente porque tinha convivido com ambos, e um deles inclusive foi seu mecenas, talvez fosse um dos Medici, que o fez sobressair e que lhe deu a possibilidade de ele se ter tornado a pessoa que se tornou, para grande alívio de todos nós, porque eu não imagino o mundo sem Miguel Ângelo. De qualquer das maneiras, quando eu estava a fazer, portanto, esse monumento que ainda hoje a gente quase que vê de joelhos, como eu costumo dizer, devido àquilo que ele representa para nós, ocidentais, sobretudo, há duas esculturas que estão fora dos túmulos propriamente dito, e que representam tanto o Giuliano como o Lorenzo, e não correspondem fisicamente, anatomicamente, aos personagens. Ele fez chamada a atenção, assim, Miguel Ângelo, então tu até conviveste com eles, tu querias saber como é que eram os homens e estás a fazer esses fulanos assim assado.
Isto não faz sentido nenhum, porque é que não estás a fazer como aqueles eram? E o Miguel Ângelo disse, olha, o meu amigo, daqui por 500 anos, e curiosamente ele até utilizou a expressão 500 anos, daqui por 500 anos ninguém se vai importar se o Lourenço ou se o Juliano tinha nariz adum, orelhas de abano, ou boca fina ou boca larga. Aquilo que querem saber é a obra que ele fez, não é? Portanto, isso é que a gente tem que valorizar, é aquilo que eles foram para a humanidade. E eu acho que o Camões é a mesma coisa, portanto, aquilo que interessa é valorizar a sua obra. Se ele era mais assim, se era mais assado, não é muito importante. Pronto, há referências, tudo bem, eu faço-as, mas tudo mais, não mais do que isso. O resto é deixar as pessoas também construir o seu Camões. É como nós, quando lemos um livro, tem sempre uma carga maior em termos da nossa capacidade imaginativa, porque nós é que fazemos os personagens, nós é que lhes damos cara, corpo, vida. E aqui é a mesma coisa. Portanto, o meu Camões está lá só para a gente saber que é o Camões, mas depois cada um faz a cara que quiser. E é isso, João. Passamos agora para uma informação que também é muito importante. Tive a qualidade de presidente da Comissão Executiva desta Exposição Universal de Matriz Portuguesa para a comemoração dos 500 anos de Camões, de te convidar para seres o curador para as artes destas comemorações. Para, precisamente, sob a perspectiva das artes, sejam as pictóricas ou outras, enfim, a representação artística camoniana, seja da pessoa, seja da obra, ou seja, verdadeiramente sobre aquilo que também tens feito e outros já fizeram, mas da perspectiva das novas gerações ou de outros artistas que, segundo a tua perspectiva enquanto artista plástico, será feito esse convite para que esses artistas se juntem, se associem a estas comemorações com obras suas. Fala-nos um pouco sobre isto, eu acho que isto é importantíssimo. Não só aqui para Portugal, mas porque isto depois, obviamente, será uma exposição que também se tornará uma exposição digital. Essa mostra de arte, essa exposição, será depois divulgada por todo o mundo, para que o Camões seja conhecido sobre os olhares dos artistas que passarão pelo, eu não diria crivo, porque tu és superior a isso, não vais mandar, tu vais convidar outros artistas das mais variadas idades, obviamente vivos, porque não vamos querer os consagrados ou não, que já o fizeram, porque não é de agora que se pinta e que se esculpe e que se desenha Camões. Conta-nos um pouco sobre isto. É isso, João. Eu acho que esse projeto é de todo muito incontornável, se assim se pode dizer, quando se pretende que a comemoração que uma determinada entidade, ou pessoa, organização ou associação, como seja a matriz portuguesa, não seja antropofágica. Não é? Portanto, nós não pretendemos que as coisas se resumem a valorizar a prata da casa. Acho que isso não fazia sentido nenhum, porque acabamos por não ter nenhum eco daquilo que fazemos da forma como eu acho que uma coisa com esta importância deve ter. Daí, portanto, a possibilidade de eu ser o curador de uma exposição, onde também já fiz de curadoria em algumas outras, nomeadamente no sítio onde eu resido artisticamente, que é o Concelho de Oeiras. Fiz há uns anos atrás uma exposição que se chamava Artistas por Oeiras, que mostrou um pouco de tudo aquilo que os artistas de alguma forma contribuíram para que o Concelho de Oeiras seja hoje um concelho exemplar no que diz respeito ao seu apoio à cultura e às artes em particular, pudesse ser conhecido pelo grande público. E neste caso é a mesma coisa, portanto, eu vou tentar reunir dentro do conhecimento de artistas, meus colegas, que ainda estão vivos, obviamente, portanto é uma intenção de ter uma opinião pictórica atual sobre aquilo que cada um acha que o Camões é para si enquanto artista e a sua forma de o representar, de maneira que essas diversas interpretações também possam fazer com que nós tenhamos um diálogo sobre elas. Porque aqui assim até é bom que haja pessoas que façam uma abordagem de Camões radicalmente diferente daquela que eu faria, ou que faço, ou que irei a fazer, porque é aí que está depois a grande riqueza de tudo isto. E realmente podermos ter um acesso a vários pontos de vista de pessoas que eu irei convidar, obviamente, por gostarem de Camões. Não fazia sentido nenhum. Não estou aqui a fazer o elogio do negacionismo. Estou a fazer o elogio da pessoa que merece ser elogiada. E, portanto, tem que haver pessoas que
Tem que falar sobre aquilo que, ou tem que escrever, ou tem que pintar sobre aquele que eles consideram que seja importante fazê-lo. Não é só porque há um convite. E depois vamos ver. E realmente eu acho que vai fazer um grande impacto, um grande número de pessoas ligadas às artes poderem aparecer com uma exposição sobre este homem imortal que é o Luís de Camões. Para terminarmos esta nossa entrevista, queríamos aqui à conversa, o tempo todo do mundo, qual seria o poema ou o pensamento teu sobre Camões que gostarias de deixar para terminar esta nossa conversa? Olha, sobretudo, o respeito. Talvez seja aquilo que me ocorre mais quando pensamos num personagem destes. E não se apropriarem de Camões. Portanto, como dizia o Almada Negreiros, há muita gente a encher a barriga de Camões, mas nunca Camões encheu a barriga com eles, não é? Portanto, é aquilo que a gente não queria fazer. Nós não estamos a encher a nossa barriga de Camões, a gente estamos a tentar que ele, eventualmente, ocupe o lugar que nós, modesta e honestamente, achamos que ele merece ter. E como somos portugueses, e somos tudo, e somos todos, como eu disse há pouco, obviamente que este respeito que nós temos que ter pelo maior de todos nós não podia deixar de estar presente no meu pensamento quando evoco Camões. E, portanto, basta isso, respeitá-lo, evocá-lo e dar-lhe todo o crédito por ter vivido da forma como ele viveu, e nunca na sua obra se notar aquela amargura muito mórbida, muitas vezes, do desgraçadinho que lhe aconteceu isto e que lhe aconteceu aquilo e vitimizar-se e não sei o que. Ele nunca faz isso. Mas qualquer seja a obra de Camões que nós lemos, há sempre uma elegância, há uma forma que não é brejeira. Ele nunca foi ordinário, ele nunca utilizou uma palavra rude. E isso para mim é um exemplo que devia estar presente em todos e esperar que Camões nunca deixe de ser ensinado nos nossos sistemas de ensino, porque ele é incontornável. É isto que eu desejo, João. Olha que deixaste uma apreciação que eu acho extraordinária sobre Camões e que deve ficar como exemplo e quase como um leitmotiv. Ele sempre foi elegante, e é verdade. E tinha muitas razões para não o ser para muita gente do seu tempo, mas sempre foi elegante e com sentido de humor. Aquele banquete que ele serviu aos amigos é prova de tudo isto e da sua superioridade. Meu querido Luís, muito obrigado por teres concedido o teu tempo, porque sei que estás no meio de cenografia, deste plano, de outros planos de viagens por essa Europa do Infante Dom Pedro, que não vamos desvendar agora, e tudo mais, e que nunca estás em repouso intelectual. Muito obrigado e vamos esperar então por essa curadoria, para essa exposição dos artistas contemporâneos sobre este grande Camões. Será um gosto e obrigado. Foi a primeira entrevista no âmbito das comemorações do Camões, da Exposição Universal da Matriz Portuguesa Camões 500 anos. Sou João Micael e até à próxima entrevista. Obrigado. Agradecemos muito às figuras palestrantes por esta ilustre participação. E sempre sejam bem-vindos na Rádio Internacional do Egito. Até novo horário, fiquem conosco.